Muito bem, vamos lá. Acabei de dar alguns feedbacks, conversei com alguns grupos, juntei algumas recomendações e vou compartilhar com vocês. Tá bom? Então, primeiro, sobre procurar artigos com desenhos experimentais para hipóteses similares. Vejam, usem isso como inspiração para aumentar o seu acervo, tudo bem. Não usem, a ideia não é vocês usarem os desenhos experimentais que já existem nos artigos para hipóteses semelhantes. Porque não é, o que vocês estão fazendo aí é desenvolver, vocês serão criadores de desenhos experimentais. Se vocês forem na literatura e pegarem desenhos experimentais dos outros e só colocarem o que vocês acharam, vocês serão selecionadores de desenhos experimentais. Eu sempre falo isso com os alunos. Eu tive um caso de plágio na graduação e aí eu orientei os alunos a. Falei, olha, sempre que você tem um parágrafo que você tem um texto de outra pessoa, você tem que colocar entre aspas. E eu inadvertidamente parei aí a instrução. No relatório seguinte, era um relatório de laboratório. No relatório seguinte, o relatório inteiro, todos os parágrafos estavam entre aspas com referência. Aí eu discuti que aquela atividade fez dos alunos selecionadores de textos, mas eles não autoraram o texto, eles não eram autores daqueles textos, eles selecionaram, fizeram uma curadoria. Não é para vocês fazerem uma curadoria de desenhos experimentais. Então a ideia não é vocês adaptarem os desenhos experimentais de artigos que criaram os seus desenhos. A ideia é que vocês tenham essa. Pode sair o mesmo desenho experimental que o pessoal faz, mas a ideia é que vocês criem, que vocês tenham esse trabalho criativo, tá bom? Beleza, que mais? Se precisa fazer alguma coisa além do desenho experimental, se precisa fazer uma apresentação completa com justificativa, contexto, metodologia. Veja, não é, o foco não é a metodologia. Vocês podem colocar alguns detalhes, mas não é necessariamente, você não precisa de nenhum detalhe. O detalhe é número de replicatas, se vai ter controle aqui, se é um controle de processo, se é um controle de amostra, se é um controle de coleta, se tem validação de contexto, se tem validação de processo. Então, essas coisas têm que estar. Agora, não precisa justificar nada além do desenho experimental. A ideia é apresentar um desenho experimental. Quer fazer uma justificativa? É uma justificativa de uma etapa que vocês colocaram no desenho experimental para facilitar o entendimento, se vocês entendem que vai ter alguma dificuldade de entendimento. Alguma fundamentação é para apresentar o desenho experimental. Eventualmente, conversando em alguns contextos, eu achei que seria pertinente, poderia ser pertinente você até colocar algum tipo de resultado esperado para poder fundamentar escolhas do desenho experimental, ok? Porque um resultado esperado é meio que faz parte de uma hipótese. Então, é, podem fazer, podem colocar, mas a ideia é apresentar desenho experimental. A hipótese é muito ampla e o grupo gostaria de estudar um recorte, vai ter que estudar um recorte. A ideia é essa. Então, a hipótese é muito ampla, vocês não vão conseguir fazer um desenho experimental para abordar tudo. Ou pode ser que o desenho experimental seja mais superficial, mas mais largo. É uma escolha do grupo. Mas eu tenho entendido nas conversas que o pessoal está preferindo fazer um recorte. E eu exorto vocês a fazerem um recorte num contexto que seja confortável para a expertise dos componentes do grupo. A ideia do projeto é que vocês não peguem esse tempo para elaborar o desenho experimental para ter que aprender tudo sobre massas, sobre espectrometria de massa, ou sobre análise de fluorescência raio-x, ou um tipo de experimento de ecotoxicologia, ou de análise de ecotoxicologia. Não, é impossível. Então não é para entrar nesses pormenores. É para fazer um desenho experimental. E aí tem outra instrução no último slide que vai ficar bem claro isso. Mas podem fazer um recorte. Então, eu quero a pergunta que eu fiz lá de invertebrados, quero escolher este invertebrado de sedimento, esse de coisas, por algum motivo específico. Ou esses dois invertebrados, porque um tem um tipo de comportamento, outro tem outro, aí eu posso comparar
usar esses dois como um recorte significativo dos invertebrados. Um tem um comportamento que, sei lá, vai fomentar mais esse tipo de modificação, e o outro tem um comportamento que fomenta outro tipo de modificação. Super interessante. Então, isso é muito pertinente estar no desenho experimental. É um aprofundamento da pergunta geral que foi feita? Tudo bem, mas deixa claro no início qual foi o recorte. E aí vocês podem trabalhar com mais propriedade, porque é um recorte com o qual vocês estão mais confortáveis, tá bom? Então vocês têm toda a liberdade de fazer isso. Ou vocês podem se manter no, na hipótese, se vocês acharam que conseguem fazer um desenho experimental que contempla bem, maravilha. Então vocês têm essa liberdade. Procure especificidades dentro do recorte que você escolheu. Então, deixa eu colocar aqui por exemplo. Por exemplo, se você, eu preparei isso aqui, deixa eu me ater ao texto. Por exemplo, se você vai estudar a influência de um processo digestivo em algum fator de interesse ambiental, você pode escolher dois animais com processos digestivos distintos para aprofundar um fator. Por exemplo, eu nem lembro qual era o peixe, mas eu estava com um colega planejando um experimento. Eu falei, beleza, então a gente oferece para o peixe, aí vai passar pelo estômago, depois vai para o intestino, no estômago a gente espera isso, no intestino a gente espera aquilo. Aí ele falou, não, não tem estômago. Eu falei, hã? Como assim o peixe não tem estômago? Aquele peixe não tem estômago. Então, eu não sabia. Mas passou a ser uma coisa legal. Então, por exemplo, você quer saber a influência do estômago? Você tem um peixe com estômago, um outro peixe sem estômago. Se você conseguir, se no seu conjunto de expertise você conseguir colocar de maneira relevante que eu tenho esses dois peixes com hábitos muito similares, com sistemas digestivos muito similares, com a exceção do estômago, está feito um desenho experimental lindo sobre a influência do estômago nos processos de uma hipótese. Tá ok? Então, procure alguma especificidade para você valorizar o recorte que você escolheu. Tá bom? Então lembra, microplástico influencia em tal processo? O seu desenho experimental pode ser tão simples e superficial a ponto de você só conseguir responder sim. Consegue. Ai, minha bateria está baixa aqui. Você consegue. O microplástico influencia, sim. E acabou. Aí é um desenho experimental. Tá válido, respondeu, mas não foi um desenho experimental legal. Espera só um segundo. Pronto. Do ponto de vista da atividade que a gente está desenvolvendo aqui, foi um desenho experimental que não te levou a aprofundar, a testar a sua capacidade de desenvolver um bom desenho experimental. Então a ideia é que vocês achem um recorte em que vocês possam explorar isso e levar o desenho experimental de vocês para o debate, tá bom? Beleza. Ao propor uma etapa do desenho experimental, tenha sempre em mente se ele atende o objetivo do desenho experimental. Então, isso aconteceu em algumas conversas. Pensei em fazer esse tipo de atividade no desenho experimental, como uma etapa do experimento, do desenho experimental, né? Que às vezes tem vários experimentos. Aí uma coisa que eu faço sempre com os meus alunos porque eu acho importante o aluno ter a liberdade de poder propor desenhos experimentais. A minha pergunta é, por que fazer isso? Aí tem que sempre uma resposta. Por causa disso. E por que isso é relevante? Por causa disso. E por que? E vai seguindo. Até você chegar a ter certeza que o cara pensou e associou aquele experimento ao contexto que gerou a pergunta que a gente está estudando. Porque acontece muito de ter proposta experimental que é assim, vamos fazer isso, para quê? Para ver se dá alguma coisa. É ruim? Eu acho que é muito mais relevante você ter um motivo para fazer um experimento. Mas isso quer dizer que você não pode fazer um experimento só para testar? Não, muita coisa sai. Eu mesmo faço alguma coisa, deixa eu ver se sai alguma coisa, vai. Por que que eu faço isso? Porque eu estou fazendo já um experimento, gastei reagente, se eu colocar um cara a mais ali, tipo, eu faço muita fotodegradação. O que eu gasto para degradar um conjunto de materiais que não ocupou minha câmara toda, vai ser a mesma coisa que se eu colocar mais alguma coisa ali.
e às vezes enfio alguma coisa lá para ver o que vai dar. Não é um desenho experimental, é uma prospecção livre, aleatória. Então, se você não tem motivo bem fundamentado para colocar uma etapa, não é um desenho experimental robusto, tá ok? É um teste. Então não coloquem nada que não faça sentido com a pergunta original. Isso é muito importante. Essa é a instrução, acho que é a última, não, é a penúltima. Instrução específica é a última. Essa aqui eu acho que foi muito bom ter falado para um grupo, porque é o seguinte: vocês vão encontrar alguma hipótese, e eu acho que eu podia ter falado isso antes no início, mas realmente é a primeira vez que a gente está fazendo essa atividade, e aí isso me veio agora nessa interação com o grupo. E eu acho importante passar para todo mundo. O foco da atividade é o desenho experimental. Então, por exemplo, se para aquela hipótese que foi lançada, você tem que saber muito sobre um determinado equipamento para fazer aquela medida, não é o objetivo você estudar esse equipamento agora, para fazer em 2 semanas um desenho experimental. Então, o que você pode fazer? Inventa o equipamento. Não tem problema, isso não vai afetar o desenho experimental. Eu quero saber se você está colocando controle, se você está validando, colocando replicata, se faz sentido, se é ambientalmente relevante. Eu não quero saber se você sabe bem mexer com o ICP, se você sabe mexer com espectro de massa, com fluorescente raio-x. Não vai ser viável vocês aprenderem isso numa semana. Então vocês podem muito bem inventar o equipamento. Então, olha, a gente vai fazer isso, vai preparar a amostra assim, aí a gente vai medir determinada informação com o equipamento X. Acabou. Beleza. Está dado que o equipamento X mede muito bem não sei o quê. Beleza. Quiserem colocar uma sutileza, importante uma replicata, inventem, não tem problema. Não é esse. A ideia da atividade não é verificar se vocês conhecem aspectos técnicos dos recursos analíticos para qualquer pergunta. A ideia é se vocês sabem fazer um desenho experimental. Essa é uma lacuna. Eu recebo muita demanda de como testar determinadas perguntas após o curso. Essa disciplina nasceu desse conjunto de demandas e a ideia é que a gente vá melhorando essa atividade. E eu espero que vocês aproveitem bem dela. Então, se é o caso de você inventar um equipamento que faça uma determinada medida, beleza. Determina, olha, tem um equipamento que vai fazer tal medida e ele vai ser usado aqui, aqui e ali. Coloca bem o que é esse equipamento que você inventou, o que ele faz. Isso não vai afetar a minha avaliação do seu desenho experimental. Então, usem esse recurso, ok? Só se vocês não têm noção do que se trata também. Então, não abusem e não fiquem inventando um monte de recurso que não existe para tudo, mas para alguns pontos chaves que vocês acham que é importante para o desenho experimental e vocês não conhecem do tema, podem inventar um equipamento. Beleza. A ideia é encontrar uma relevância ambiental bem fundamentada, a presença pertinente de controles, validação de métodos e de contexto. Então, isso aqui é nesse contexto aqui. Ó. Podem inventar uma etapa, um equipamento, mas deixa bem claro, o que eu quero avaliar é o que está aqui. Se vocês estão sabendo fundamentar bem a relevância ambiental, escolheram bem os parâmetros, se a presença de controle está ali, controle de processo, de amostra, de coleta, validação de método, validação de contexto, que é uma coisa que o pessoal acha estranho. Às vezes, e eu coloquei o exemplo aqui. Então, por exemplo, já discuti um desenho experimental de análise de microplástico em borboleta. Aí você tem lá, coleta borboleta e faz análise aqui, tira estômago, tudo bonitinho. Mas no desenho experimental não tinha etapa. Tem microplástico no lugar em que a borboleta vai? Não tinha contemplado uma análise. No desenho experimental não estava contemplado uma etapa de validação de entrada de microplástico na borboleta. Porque pode ser que a borboleta não seja, que ela seja seletiva a microplástico, não entra. Pode ser que o ambiente em que ela está não tem microplástico, que a gente acha que está em tudo quanto é lugar, mas pode ser que não tenha. Pode ser que tenha, mas em concentração abaixo do limite de detecção. E se você não colocou uma etapa de validação desse processo, onde você determina qual é o limite de detecção desse processo, e o microplástico no ambiente está numa concentração menor do que aquela, ou na borboleta está numa concentração menor do que aquela, pode ter microplástico na borboleta e você não mediu. Então, esses aspectos têm que estar contemplados. Tá bom?
Então é muito importante fazer um desenho experimental. E se depois dessas explicações você se sentiu ainda meio confuso, entra em contato, a gente marca uma reuniãozinha ou me manda um e-mail. Se a gente não conseguir achar um horário comum, a gente troca vídeos, troca textos. Tá bom? Usem aí a disciplina para aprimorar essa habilidade. Formato vídeo é livre. Ah, tem que aparecer, tem que não aparecer, tem que ter texto, pode falar, pode ser curto e seco. Olha, tem que. Essa ideia é a pior, meus alunos odeiam ouvir isso. O formato é livre. Então, quem decide o que vocês vão fazer é o desenho experimental. Se você passou bem a mensagem do desenho experimental, colocando um slide depois do outro e colocando o textinho aparecendo, sem som, sem ninguém, tá ótimo. Quem tem que decidir como vocês vão fazer é o desenho experimental de vocês. Então, aí é com vocês, tá bom? O formato é livre, livre, livre. Vocês podem entregar até sexta-feira, até dia 8, até meia-noite, que vai ser muito apertado. Era para ser dia 5, mas vai ser muito. O pessoal está pedindo para adiar um pouco, e vai ser muito apertado para o pessoal que elaborou as hipóteses. Então, talvez eu mesmo faça o feedback, porque vai começar a pegar o período de férias dos elaboradores das hipóteses. Então aí eu mesmo vou pegar o feedback. Mas pode entregar até sexta-feira. Difícil que seja depois disso. Até meia-noite. Vocês têm que subir o vídeo no YouTube. É muito importante que vocês não marquem como sendo atividades para criança. Fala que não é para criança. Por quê? Se você coloca atividade para criança, você não consegue colocar em playlist. Não sei por que a atividade que é para criança você não consegue agrupar em playlist. E os vídeos vão ser agrupados em playlists, ok? Então vocês só sobem no YouTube, tem que ter esse cuidado, o resto pode colocar, e coloca como público, né? Claro. E aí vocês me mandam o link, eu vou montar a playlist. E aí me mandem mais dúvidas, fiquem à vontade. Se quiser me mandar prévia do vídeo antes de sexta-feira, pode mandar, eu dou feedback, tá bom? É isso. Valeu.